Boa tarde, mais um dia. Mais um dia estamos aí para continuarmos a leitura e hoje nós vamos continuar o capítulo 3. Vamos finalizar o capítulo 3 hoje. Vamos lá? Isso aí, uma lição durante o golfe. Aqui está outro exemplo de como a raiz de rejeição afeta a nossa percepção. Dave e eu fomos jogar golfe. Ele estava com dificuldades em jogar por causa de um problema no cotovelo. Ele estava jogando mal naquele dia, tão mal que consegui ganhar a partida. Isso era realmente terrível. Numa jogada, ele teve que dar 3 tacadas, tentando tirar a bola de um atoleiro de areia. Dave nunca jogara assim. E me senti infeliz por ele. Mulheres naturalmente têm um instinto maternal. E sempre queremos que tudo esteja bem. Assim, quando ele se aproximou, eu disse, tudo ficará bem. Dei-lhe um tapinha nas costas e disse, seu cotovelo ficará bom e tudo vai dar certo. Ele disse, não sinta pena de mim, está tudo bem. Apenas espere e verá quando me recuperar disso. Jogarei golfe melhor do que nunca. Quando Dave não recebeu meu conselho, senti-me abalada novamente. Senti-me desmoronar interiormente. Eu perguntava, Deus, por que esse sentimento esmagador dentro de mim? De onde vem isso? Creio que o Senhor estava me mostrando que muitas pessoas enfrentam isso constantemente. Realmente fiquei irada com o Dave e pensei, você é tão durão, nunca precisa que alguém o console. Mais tarde, ainda machucada, enquanto Dave e eu atravessávamos o campo de golfe, o Senhor revelou-me algo realmente útil para mim. Ele disse, Joyce, você está tentando dar a Dave algo de que você precisaria nessa situação. Mas ele não precisa disso. Por isso, não o recebeu. Já que você precisa desse tipo de conforto quando está em dificuldade, sentiu-se rejeitada porque ele não está recebendo o mesmo de você. Quanto mais pensava sobre aquilo, mais revelação recebia. Penso que as pessoas cometem esse tipo de erro a todo momento em seus relacionamentos. Elas tentam dar aos outros aquilo de que elas precisam. A razão de a pessoa rejeitar tal coisa é porque não precisa realmente daquilo. Ela não está fazendo isso de propósito. Não seria diferente de alguém oferecer um copo com água e você recusar porque não está com sede. Uma pessoa firmada na rejeição não pode compreender como alguém que ela ama rejeita seu consolo. Porque, se alguém pudesse confortá-la, ela ficaria deliciada. Você está tentando dar às pessoas aquilo de que você precisa e sentindo-se rejeitada se elas não recebem? Quando compro um presente para alguém, percebo que gostaria de comprar-lhe algo de que eu gosto. Mas agora venho tentando pensar naquilo que elas realmente gostariam de ganhar. Algumas vezes, pessoas me dão coisas que simplesmente não têm nada a ver comigo. E antigamente eu me perguntava por que afinal elas compraram aquilo para mim. Mas agora tenho a resposta. Tentamos dar aos outros o que queremos. Creio que essa verdade irá ajudar muitos relacionamentos. Isso certamente me ajudou. E ora para que ajude você também. Muito interessante isso, né? Muitas vezes queremos dar aquilo que nós gostamos, aquilo que nós precisamos. Mas nós devemos entender, será que esse é o desejo da pessoa? Esse é o desejo dela? Porque, gente, ninguém é igual a ninguém. Então, nós devemos entender isso. E não é porque a pessoa não aceitou que ela está nos rejeitando, é porque ela não precisa daquilo naquele momento. Uma lição na agência dos Correios. Uma pequena lição ocorreu no dia em que Dave e eu fomos à agência dos Correios. Gosto que as pessoas prestem atenção em mim quando estou falando com elas. Quem não goste, né? Talvez isso tenha a ver com o perfil de mestre dentro de mim. David tinha acabado de sair da agência dos Correios e eu estava falando com ele sobre algo que considerava muito importante. Era importante para mim, para ela, no caso. Dave é uma daquelas pessoas detalhistas, que consegue observar coisas que nem mesmo eu consigo ver.
Assim lá estávamos nós, e eu em intensa conversação, quando subitamente percebi que David não parecia estar prestando atenção em mim. Ele disse: olhe só aquele homem saindo da agência. Sua camiseta está toda rasgada nas costas. Eu disse: David, estou tentando falar com você sobre algo importante. E ele disse: bem, só queria que você visse a camiseta do homem. Eu sentia que ele estava mais interessado na camiseta rasgada do homem do que em mim. Novamente, senti rejeição esmagadora. E todo o episódio se devia simplesmente à diferença entre nossa personalidade. Ele não estava tentando ser rude comigo, apenas algo que lhe chamou a atenção. Isso não deveria ser algo com que devesse me importar, mas eu não conseguia admitir como ele podia ignorar minha grande conversa para observar o homem cuja camiseta estava rasgada. Novamente recebi aquilo como rejeição. Minha percepção estava errada, ainda afetada, ou talvez devesse dizer infectada pela raiz da rejeição em minha vida. É interessante como pensamos de forma diferente quando olhamos as coisas em toda uma existência lidando com a rejeição. Não creio que ainda tenha essa grande raiz de rejeição, pois já experimentei uma grande libertação, mas descobri que todas as vezes que alguém esteve enfermo numa área em particular, emocional ou física, há uma pequena sensibilidade nessa área. Há um hematoma. Algumas vezes, por um longo tempo após a pessoa receber a cura, ela ainda será um pouco sensível a tais áreas. Se isso descreve, não fique desencorajada. Deixe cada incidente ser uma experiência de aprendizagem. Então você poderá ser impulsionada a seguir adiante e não puxada para trás. Alguém quer comentar algo dessa parte que a gente está falando? São experiências que ela passa, mas que é importante, né? Às vezes nós passamos experiências no dia a dia e nós podemos também ser como ela, assim, nas experiências do dia a dia, pedir a Deus: Senhor, me revela o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer para mim neste momento, né? Vamos dizer assim, qual o feedback que o Senhor quer me mostrar aqui? Nós podemos, gente, no nosso dia a dia, tirar ótimas lições. Porque ela sentiu rejeitada simplesmente dele olhar para a camiseta do homem, não olhar para ela, não ouvi-la naquele momento. Mas é por quê? Porque a raiz de rejeição, ela ainda estava sentindo isso. Igual ela falou, hoje ela é curada. Então, nós estamos aqui. Quem ainda não é curada, o Senhor Jesus vai restaurar, vai curar, vai transformar. Que essa raiz de rejeição não vai doer mais em você, não vai ser essa ferida mais que te provoque. Se uma pessoa falar não com você, você não vai sentir rejeitada simplesmente porque ela disse não. Se uma pessoa olhar para você de um jeito, você não vai sentir rejeitada porque ela olhou assim, é o jeito dela. E todo mundo também tem o direito de dizer não. Ninguém está aí para servir todo mundo a todo tempo. Sim, nós devemos servir as pessoas, mas nós podemos dizer não. Que você tem que entender, se a pessoa disse não para você, não quer dizer que ela está te rejeitando. Tem que olhar para a vida dela também. Às vezes ela não pode naquele momento. Então, nós vamos aprender, nós estamos aprendendo e vamos aprender cada dia mais com esse livro, para você não sofrer mais por causa da rejeição. Alguém deseja falar algo? Não? Testando a revelação. Dave e eu tínhamos planejado sair da cidade no Dia das Mães. Meu filho David telefonou e me convidou para um jantar. Ele perguntou: você tem compromisso segunda noite? Respondi: não. Ele prosseguiu: bem, seus 4 filhos vão levá-la para comemorar o Dia das Mães, já que você não estará na cidade no domingo. Apenas nós 4 e você. Nem papai, nem os cônjuges estão convidados. Imediatamente eu disse: você não vai convidar seu pai? Ele respondeu: não, ele não é nossa mãe. Pensamos em fazer algo diferente, algo especial. Geralmente, quando estamos com você, todos estão ali, todos mesmo, todos no mesmo momento, todos os cônjuges, papai, todo mundo. Pensamos que seria melhor para você ter uma comemoração apenas com seus 4 filhos. Pensei: bem, seria interessante, mas eu lhe disse: não queremos machucar os sentimentos do seu pai, não queremos ofendê-lo. Meu filho respondeu: você acha que ele ficaria machucado? Não quero machucar ninguém. Se você acha que papai deve ir, vá em frente com o vídeo, mas não penso que ele se importaria.
Comecei a pensar sobre aquilo e percebi que estava respondendo à situação de acordo com a minha maneira de sentir. Caso os meninos convidassem Dave para jantar e não me levassem. Ela já começou a sentir a rejeição ali, né? Essa foi uma verdadeira revelação para mim. Percebi que muitas vezes respondemos às outras pessoas baseadas naquilo que nós mesmos sentimos. Apenas imaginei como me sentiria se meus filhos dissessem: vamos levar o papai para jantar. Eu diria: ótimo, onde nós iremos? E meus filhos responderiam: bem, realmente, mamãe, você não irá. Levaremos apenas o papai. Vocês não vão me levar? Bem, o que há de errado comigo? O que vocês têm contra mim? Novamente, meu filho disse: não imagino o papai sentindo-me rejeitado se nós não o levarmos para jantar no Dia das Mães. Mas faça o que achar melhor. Assim pensei: bem, eu vou fazer um teste. Fui até a Dave e disse: os meninos estão querendo me levar para um jantar no Dia das Mães. Apenas eu e os 4. O que você acha? Ele disse: oh, acho uma grande ideia. Vou para o clube jogar golfe. Meu marido é tão seguro. Apenas recentemente, Dave e eu conversamos sobre isso. Eu disse: Dave, você não tem ideia do quanto me abençoa por ser tão seguro. Ele não se importa com o que os outros pensam. Nunca lhe ocorreu que seus filhos estavam rejeitando simplesmente porque me levaria para um jantar sem ele. E eu perguntei: qual foi seu primeiro pensamento quando eu disse que os meninos me levariam para o jantar e não convidariam você? Ele disse: bem, eu achei que esta era uma grande ideia, muito criativa, e pensei: será muito bom Joyce sair só com os meninos. Aproveitarei a oportunidade para sair, jogar golfe e jantar com meus amigos. Ele apenas achou que aquela seria uma grande oportunidade. Antes de encerrar este capítulo, lembre-se sempre de checar sua percepção quando você se sentir rejeitada. Apenas porque se sente rejeitada ou percebe rejeição numa situação, não significa que esteja sendo realmente rejeitada. Isso pode ser resultado de problemas do passado. E se assim, é tempo de receber cura. Eu achei interessante essa parte, que ela deve ter se sentido rejeitada de novo, né? Porque ele achou uma ideia legal dos filhos levá-la para jantar, para ele sair jantar com os amigos e ele sair sozinho. Gente, olha como está na pessoa esse sentimento de rejeição. E tá tudo bem se a pessoa, se os filhos querem sair só com a mãe, se os filhos querem sair só com o pai, tá tudo bem. O problema é que a rejeição já estava nela. E quantas ainda sentem assim, né? Meu marido não fez isso por mim, tá sentindo rejeitada por ele, mas porque é o jeito dele. Né? Dave é um homem seguro, às vezes o seu marido também é uma pessoa segura, não importa o que os outros pensam, e ele está tudo bem. Gente, nós devemos olhar para nós, às vezes os seus filhos, né? Às vezes seus filhos fazem algo que você já sente rejeitada. Vamos olhar isso com esse olhar, não, é o jeito dos meus filhos. Eu sinto rejeitada, por quê? Isso tá em mim? O que está acontecendo? É entender o porquê, a raiz, né? Para não ficar sofrendo por causa da rejeição. Alguém deseja falar? Fala aí, alguém. Ninguém, tá todo mundo tímida, olha só. Diene, hoje a gente estava comentando sobre isso. Pode falar. Hoje a Mazagrá estava comentando sobre isso, de rejeição, sabe? Aí a gente comentando certas coisas assim, que não vou comentar, mas a gente comentou muito sobre rejeição, sobre desprezo, sobre essas coisas assim. Hoje a gente comentou e você falando. E chegaram numa conclusão na hora que vocês conversaram sobre isso? Uai, foi muito bom a gente ouvir isso aí agora. Ótimo, tá vendo? Que às vezes, né, a A rejeição. Vilma também tá falando que eu tô rejeitando ela lá, que eu não falei o nome dela. Ai, ai. Mas então, às vezes, gente, acha que é a rejeição, mas a rejeição tá aqui, ó, né? Às vezes é porque o outro
tem o jeito dele, é o jeito de falar. Então, por isso que nós devemos entender cada um na sua perspectiva, né? No seu jeito. Olha só, ela sentiu, só dela imaginar que os filhos levariam o marido para jantar, ela já sentiu rejeitada. Mas eles estavam levando ela, convidando ela. Não vai ser bom, só você e os filhos, sem neto, sem nora, sem marido, sem ninguém. Olha só, e ela já ficou pensando, nossa, se fosse comigo, como eu me sentiria? Porque ainda estava pregnada essa rejeição. Mas aí, olha, é algo importante, nós estamos aqui para aprender, né? Vocês comentaram sobre isso, mas Eu nós quero estamos... que meus filhos me levem para mim, só eu sozinha. Ah, mas é dengosa, né? Essa mulher está muito dengosa, porque está levando ela, ainda está sentindo rejeitada. Eu me sinto assim, mas com uma pessoa só. Não são com várias pessoas, nem era com o marido também. É uma pessoa só. E ela sente a mesma coisa em relação a mim. Entendeu? Ela sente uma rejeição minha e eu sinto uma rejeição dela. E a gente nunca sentou para conversar a respeito. É isso que eu ia falar. E isso é desde sempre. Isso é muitos anos. Muitos anos. A gente fala com outras pessoas a respeito, mas nunca sentamos para conversar a respeito. Olha, hoje você tem a oportunidade, né, de aprender. Ela não está aqui, então, ela não está aprendendo isso, mas você sim. Então, Deus te deu essa oportunidade de aprender e você sentar com ela para conversar a respeito. Para vocês, vamos dizer, colocar todos os pingos nos is, né? Um exemplo, para explicar por que você se sente rejeitada por mim. E entender o contexto. Às vezes foi algo que aconteceu lá atrás, né? Aí tem que entender. Que às vezes, igual eu falei, às vezes a gente faz algo sem perceber. Às vezes a gente faz, às vezes a pessoa faz algo com a gente também sem perceber. Isso acontece muito. Esses dias uma mulher chegou e me chamou e me pediu, e falando comigo assim que eu a vi e olhei para ela com um olhar de desprezo. Eu tô assim, nossa, mas eu não lembro de ter te visto. Aí eu dei um abraço nela, ela chorando muito, mas ela estava meio bêbada também. E eu dei um abraço nela e falei assim, nossa, se você sentiu assim comigo, me perdoa. Foi muito bom você ter me chamado e ter falado comigo. Porque eu não lembro de ter te visto, eu não lembro de ter olhado assim. E às vezes eu ando meio desatenta na rua. Às vezes eu estou dirigindo, conversando com meus meninos no carro, às vezes eu estou andando, pegando na mão de menino, eu ando meio desatenta, e às vezes a pessoa sente isso, por quê? Porque ela já está assim. Pedi perdão, abracei, expliquei que não tem nada a ver isso, por quê? Ela já sente assim, entendeu? Então é muito importante você sentar com ela, conversar com essa pessoa, e expor porque também você sente essa rejeição dela. Você vai ver, vai ser um alívio, vai tirar um peso das suas costas. Mais alguém? Porque isso igual eu estou te falando, isso ao longo das nossas vidas que isso vem acontecendo. Episódios assim de 20 anos atrás, entendeu? Que eu me lembro, que ela se lembra, e ela diz ter os motivos dela, eu lembro de ter tido os meus, mas a gente fala a respeito com os outros. Que teve um dia que ela fez isso, que teve um dia que ela fez aquilo, mas a gente mesmo nunca falou a respeito. A gente se trata super bem, mas as duas sabem que no meio daquilo ali tem uma pedra, entendeu? Então, vamos tirar essa pedra do caminho, né? Então, é algo que, se vocês já sabem o que aconteceu, onde foi o motivo, é algo de fazer o quê? Liberar o perdão para essa atitude e conversar a respeito. Vai ser muito bom para você e para ela, tá? Ainda que vocês conversem sobre outros assuntos, mas é importante conversar sobre isso, para liberar o perdão e seguir em frente. Continuar uma vida leve. Isso vai trazer leveza para todas vocês. Mas alguém deseja falar? Queria falar mais, Kelly? É difícil a gente mudar a nossa percepção, né? Ou
olhar para a percepção das pessoas é muito difícil. A gente tem que orar muito e pedir Deus discernimento, porque a gente acha que a gente está certo, entendeu? Ou, tipo assim, o que a gente quer, a gente acha que a pessoa quer, é muito difícil, né? Tem que orar muito. É difícil, muito difícil, mas, né, quando a gente estiver nesse espírito de oração, né, desse lado da rejeição, então é mais assim, para não achar que tudo diz respeito a nós, né? Então, assim, vem também a empatia. A empatia, né, é olhar para a pessoa e colocar no lugar dela, falar assim, não, fulano está agindo assim por quê? Ah, por causa disso, disso. Ah, se fosse eu, como eu agiria? Então, assim, a gente tem que entender mesmo, tentar, assim, igual a Kézia falou, é difícil, mas vamos tentar olhar com essa perspectiva mesmo. A Karen escreveu aqui, estou gostando bastante, aprendendo muito, até parece que ela fala sobre mim. Olha só, Karen, ela descreve cada uma de nós um pontinho, né? Cada um de nós, a gente se enxerga na história, e isso é muito bom, porque é coisas do dia a dia, né? Todo mundo vive isso, nós temos uma vida comum, eu tenho a minha vida comum, você também tem, então as experiências servem isso, para ajudar umas às outras. Mas alguém deseja falar? Outra coisa que ela falou de ontem, achei interessante. Tipo assim, a gente não pode deixar a maneira que as pessoas nos tratam em ser o nosso valor, né? Nosso valor está em Deus. Mas isso não quer dizer que a gente não tem alguma coisa errada e que a gente precisa mudar, né? Porque às vezes a gente não vai olhar o que as pessoas pensam da gente. Mas tem coisas que a gente precisa mudar. Que às vezes a gente também está rejeitando alguém, né? Então a gente tem que pedir discernimento a Deus e pedir para Deus nos mudar. Entendeu? Porque eu acho que na igreja é um lugar que mais tem comparação, né? No ambiente da igreja. Ah, fulano prega melhor que esse plano. Ah, fulano canta melhor que esse plano. Então, às vezes, a gente faz isso também. Então, muitas vezes, a gente precisa mudar, não só as pessoas. Nesse caso, se acontece com a gente, com você, no caso, com a gente, né, se for pessoa nos rejeitou, pessoa nos criticou, isso não deve nos afetar, por isso que a gente tem que entender que o nosso valor está em Deus. Deus nos ama, gente, acima, né, Deus nos ama de um jeito que não é o nosso pecado que vai deixar Deus de nos amar. Porque quando nós pecamos, aí nós confessamos, o Senhor é tão maravilhoso que Ele pega o nosso pecado, sabe o que Ele faz? Ele não joga na sua cara, ah, você fez isso? Não, Deus não faz isso com ninguém. Quando nós confessamos nosso pecado, Ele pega o nosso pecado e joga lá no mar do esquecimento. Esse é o nosso Deus. Então, nós devemos entender que Ele nos ama tanto. Não importa se a outra pessoa nos despreza, nós temos o amor de Deus. Agora a Kézia falou algo importante. Opa, será que eu estou rejeitando alguém? Será que eu estou agindo assim? Eu posso ter mais atenção, igual aconteceu comigo. Eu posso ter mais atenção de olhar nas pessoas, olhar nos olhos das pessoas, conversar com as pessoas, para que a pessoa não sinta rejeitada comigo. Né? Quando acaba o culto, eu gosto de ir lá para a porta, para cumprimentar um por um. Eu gosto de fazer isso. Por quê? Porque a pessoa se sente amada, se sente querida. Tem pessoas que é visitante, e na hora que acaba o culto, eles vão embora rapidão. Eu gosto de ir antes de acabar a oração por causa disso. Tem pessoas que precisam de um abraço, precisam de um olhar, precisam de um aperto de mão. Só que ela já anda tão armada que ela vai e já acaba o culto, ela racha fora. Mas se tiver alguém ali para acolher, ela vai sentir amada, ela vai mudar o jeito dela. Então, nós devemos também olhar assim. Será que eu estou rejeitando alguém? Será que eu estou comparando fulano com ciclano? Não, eu também posso mudar minha perspectiva, meu ponto de vista. Mas alguém deseja falar para a gente finalizar? Aí amanhã a gente vai começar o capítulo 4. Como é bom estar com vocês, gente. Jesus abençoa. Né? Tenha uma ótima tarde.